Hoje eu vou pegar Efésios capítulo 4, versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Que hoje em dia é tão difícil, né? A gente vive à beira, assim, da intolerância. Mas que a gente possa, cada dia, tentar ser uma pessoa melhor. Então, eu vou repetir para você, Efésios 4, 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. A nossa parábola de hoje se chama a parábola da esposa surda. Um homem foi ao médico pedir ajuda para o problema da esposa. Qual o problema da sua esposa? Disse o médico. E o marido respondeu, surdez, não ouve quase nada. Respondeu o homem. Então o senhor vai fazer o seguinte antes de trazê-la. Faça um teste para facilitar o diagnóstico. Sem ela olhar, o senhor, a certa distância, fala em tom normal até que perceba a que distância ela consegue ouvi-lo. E quando vier, diz o médico, dirá que distância o senhor estava quando ela o ouviu. Tá certo? E o homem disse, o marido, tá certo. À noite, quando a mulher preparava o jantar, o marido decidiu fazer o teste. Ele mediu a distância que estava em relação à mulher e pensou, estou a 15 metros de distância, vai ser agora. Maria, o que temos para o jantar? Não ouviu nada. Então aproximou-se a 10 metros. Maria, o que temos para o jantar? Nada ainda. Então aproximou-se mais 5 metros. Maria, o que temos para jantar? Silêncio ainda. Por fim, ele encosta assim pertinho dela, nas costas dela, né, da mulher, e volta a perguntar, Maria, o que temos para jantar? E ela responde, frango, meu bem. É a 4ª vez que eu te respondo. Como você percebe, muitas vezes nós achamos que o problema ocorre com os outros, né? Quando na realidade o problema é nosso, só nosso. Achamos que Deus não ouve nossas orações, mas quando nos aproximamos dele, percebemos que o erro sempre esteve em nós, por não ouvirmos o que ele diz. E você, a que distância está de Deus? Que você fala e não consegue escutá-lo, mas que na verdade ele está te respondendo de alguma forma. Mas só que às vezes o surdo é você, às vezes o surdo sou eu. E que a gente possa cada dia olhar para si antes de julgar o outro, né? Tentar se consertar, buscar o conserto de si, antes de querer ficar consertando a vida de fulano, ciclano, beltrano, de julgar fulano, ciclano, beltrano, o modo como ele vive. Olhe o modo como você vive, né? Tente ser o melhor que você puder. Lembre-se que a salvação, ela é individual. Claro que você vai ajudar o próximo, claro, mas não sendo um chato, uma chata. Você vai ajudar através do seu exemplo, que é muito mais fácil da outra pessoa seguir, muito mais. A cada dia eu tenho aprendido, às vezes eu fico pensando assim, ai meu Deus, eu era uma pessoa mais amável, né? Às vezes a gente fica fazendo autorreflexão. E por que às vezes eu me sinto intolerante com certos assuntos, em certas situações? Eu não era assim. Então, ao invés de ficar olhando que fulano é que tá ranzinza, fulano que tá sendo chato, fulano isso e aquilo, eu tento, isso é um exercício diário, eu tento me consertar. E todo dia é uma luta, né? Porque é tão difícil a gente reconhecer os nossos erros, mas que a gente possa fazer isso a cada dia e é tão bom, porque depois a gente consegue, né, colher os frutos da nossa experiência, na experiência do consertar, se é que você me entende, de buscar todo dia ser uma pessoa melhor. Então, mais uma vez, como diz essa parábola, muitas vezes achamos que o problema está na outra pessoa e muitas vezes o problema está em nós. Que você possa refletir nessa segunda, conhecida como segunda de carnaval, mas que para nós é uma segunda qualquer, ou um feriado qualquer, né? Mas que a gente possa já começar essa semana pensando assim e podendo renascer, né? Renascer, por que não? Renascer. Palavra bonita, né? Renascer. Tem coisa melhor? Não tem. Eu te desejo uma excelente segunda, uma excelente semana, que Deus te abençoe muito, muito, muito. E a gente continua na Rádio Canaã.
Agora a gente tem essa música linda, Amazing Grace. Graça maravilhosa. Ouve aí.